pré-escolar e os alunos do primeiro ciclo. A escola é para ensino presencial. Ainda não recebi nem um cêntimo. O pior ano para mim foi 2020. Estou preocupado com os restaurantes, com os cabeleireiros, das pequenas lojas de prontos a vestir. Os benefícios da vacina da AstraZeneca são claramente superiores a quaisquer riscos. Como já disse, é um grupo de jovens que se quis juntar para debater, para discutir alguns problemas. É uma forte possibilidade de eu poder eventualmente vir a encabeçar uma lista à Assembleia Municipal em Oliveira do Hospital. Todos juntos conseguimos chegar a esta data de facto fantástica. Pensarmos que já lá vão 35 anos. Cada ano da Rádio Boa Nova é uma vitória na prestação de serviço público, na resposta aos novos tempos digitais, globais e de permanente atualização e mudança. Informação na Boa Nova. Passam agora 16 minutos e meio das 4 da tarde. Hoje temos espaço de análise à pandemia Covid-19 com o especialista Carlos Antunes, um espaço que iniciamos já a seguir. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. É isso mesmo, para nos acompanhar aqui em 100.2 FM, radioboanova.sap.pt e em direto no nosso Facebook, onde já estamos com o professor Carlos Antunes. Muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao nosso espaço de análise aqui na Boa Nova, agora de 2 em 2 semanas. Seja muito bem-vindo, espero que se encontre bem. Boa tarde a todos, obrigado. Sim, vou indo muito bem, com a primavera a chegar, a trazer um bocadinho de vontade para sair, mas que certamente nos vai exigir alguma contenção e alguma calma. Espero que todos aí estejam bem também. Uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Muito obrigada. É isso mesmo que vamos conferir. A sua opinião e a sua análise vai nos dizer como é que teremos que nos comportar nos próximos tempos. Professor, olhamos para os mais recentes dados do país. Hoje, então, foram reportados mais 3 mortes, mais 423 casos. Mantém-se a redução nos internamentos, seja em enfermaria, seja em unidades de cuidados intensivos. O RT está em 0,91, os casos por 100 mil habitantes no nosso país, a incidência de 77,6. Olhando para estes indicadores, o que é que nos pode dizer sobre o atual momento pandémico em Portugal? Nós estamos a viver numa situação um bocadinho instável, né? Num ponto em que os próprios indicadores oscilam muito. Oscilam, quer dizer... há uma certa incerteza relativamente aos indicadores, porque estamos num ponto quase de viragem, de retorno, nomeadamente a questão do RT e da incidência. Os valores reportados no relatório da DGS, que são calculados pelo Instituto Ricardo Jorge, têm algum atraso. Eles são atualizados de X em X tempo, para o maior rigor nessa estimativa, eles calculam com algum atraso, nomeadamente o RT, que referiu, reporta-se, calculado pelo algoritmo do Instituto Ricardo Jorge, reporta-se a dia 19. A incidência acumulada também é de 14 dias e ela também tem algum atraso. Nesta fase era bom que tivéssemos, e alguns de nós têm, indicadores um bocadinho mais rápidos, mais sensíveis, para nos poder indicar se a evolução está a ser positiva ou se está a reverter a tendência. Porque precisamos, obviamente, ter essa visão antecipada, por forma a também antecipar a decisão. Contudo, digamos, as decisões de prolongar o estado de emergência e, digamos, o plano que está definido de desconfinamento de forma progressiva, dá-nos alguma segurança e alguma estabilidade relativamente ao controlo da epidemia, e depois temos uma grande vantagem face aos outros países da Comunidade Europeia, que é estamos com um valor de incidência muito baixo. Estamos abaixo dos 500 casos, uma estimativa na ordem dos 470 em termos médios, novos casos, ou seja, novos contágios. Mesmo que o R suba para cima de 1.0, que é expectável que ocorra nestes dias, aliás eu já tenho essa estimativa, na minha estimativa já está em 1.01, mas pronto, é uma estimativa um bocadinho mais incerta.
a tendência depois será, obviamente, de aumentar ligeiramente o número de casos. Mas é diferente nós partirmos de 470 casos ou partirmos de 3.000 casos, 3.500, como ocorreu no Natal. E, portanto, mesmo que o R suba rapidamente, não vamos atingir valores que atingimos em janeiro, porque antes de lá chegar, muito antes de lá chegar, existe um plano de atuação que pode implicar ou suspender o programa de desconfinamento ou mesmo até reverter esse plano. Era isso que lhe queria perguntar, se acreditava que iríamos conseguir manter esse plano, essas fases previstas para 5 de Abril, depois 19 de Abril e 3 de Maio, dentro daquilo que sabe, se acha que vai ser possível manter essas datas? É difícil dizer porque há muitas variáveis em jogo. Vai depender, obviamente, do comportamento, vai depender da própria propagação do vírus, vai depender da importação de casos, nomeadamente com imigrantes ou com pessoas que possam vir visitar o país na Páscoa, ou mesmo casos que venham de voos vindos de outros países. O desconfinamento obriga, obviamente, um aumento de mobilidade, e o aumento de mobilidade implica maior número de contactos. Um dos fatores fundamentais utilizados na matemática da epidemiologia é o número de contactos que cada pessoa tem. Nós estamos a assumir que atualmente cada pessoa tem em média 4 contactos diários. Ora, desconfinando, nós vamos aumentar esse número de contactos. Qual é a implicação que isso tem? Vai haver maior probabilidade de contágio, de o vírus se propagar. Claro que há outros fatores que contam a nosso favor, como seja o aumento da temperatura, o aumento do número de horas de sol. Isso reduz a longevidade do vírus na atmosfera ou em qualquer superfície. O nosso sistema imunológico também está um bocadinho reforçado com as próprias condições meteorológicas. Mas são pequenos fatores que podem ajudar positivamente contra um conjunto de outros fatores que atuam negativamente. Daí esta prevenção, esta medida preventiva de antecipar até a proibição de deslocação entre concelhos, antecipá-la a cerca de 24 horas, para evitar, uma vez que estava-se a perceber que havia muita gente a pensar passar fins de semana, mais cedo, não é? Exatamente. E, portanto, há essa intenção de ser reativo, ser proativo, ou seja, antecipar situações que podem desencadear uma maior percentagem de propagação. O facto de nós termos aberto escolas e um conjunto de atividades que são de baixo risco e não estar ainda a observar esse impacto resulta, do meu ponto de vista, do simples facto de que a incidência é muito baixa, ou seja, a percentagem de pessoas infectadas no país que estão a circular sem estar isolados é muito baixa. E, portanto, mesmo abrindo atividades que possam ter algum risco de propagação, se a incidência é baixa, não há pessoas infectadas e, portanto vimos aqueles 80 mil testes que foram feitos na semana passada à população das escolas, professores, funcionários e alunos, e resultou apenas 80 casos. Isso indica que a prevalência da doença é muito baixa. E, portanto, se a prevalência é muito baixa, quer dizer que a abertura das atividades e o aumento da mobilidade não tem um impacto imediato. Vai levar tempo até que a incidência comece a subir, a ganhar corpo e a ganhar força, para poder começar a ser visível. E, portanto, na próxima fase eu acredito que a gente vá, dia 5, abrir novamente mais ciclos escolares e mais atividade. Dia 19 já tenho alguma dificuldade em dizer que vamos avançar com a fase dia 19 e dia 5 de maio. Sim, 3 de maio. Já ponho as minhas reservas porque é muito tempo para um processo que é muito dinâmico e que tem uma capacidade explosiva de um momento para o outro. Portanto, o que nós assistimos nos outros países europeus, a França, a Alemanha, por aí fora, estão numa situação muito difícil. Por exemplo, a Polónia, a Ucrânia e a República Checa estão numa situação complicada, não conseguiram fazer aquilo que nós conseguimos, que foi reduzir significativamente a incidência. Nós viemos de 14 mil casos diários para 400 e tal, portanto tivemos uma redução de 96%, ou seja, estamos a 4% daquilo que estivemos há 2 meses atrás. Nenhum país conseguiu. Há países, o máximo que conseguiram estão a 20% ou 25%.
Portanto, a nossa redução foi extraordinária, quer na incidência, quer nos óbitos. Temos uma descida abrupta dos óbitos, portanto, com uma taxa de sucesso extraordinária, e também, agora de forma mais lenta, os internamentos dos cuidados intensivos continuam a reduzir, mas já estão a reduzir de uma forma mais lenta. Ainda não estamos a níveis de setembro nos internamentos. E, portanto, esse ainda é um peso. Mas, de qualquer modo, já estão em valores em que os hospitais já conseguem ter uma atividade normal, retomar as atividades normais e as operações programadas e todos os atos programados. Muito bem. E isso dá-nos um alívio de progredir. Portanto, temos que ir com cautela, não começar a pensar já a fazer planos. Portanto, temos isso em vista de podermos abrir mais atividades, mas se houver necessidade de parar, a gente tem que parar. E é melhor parar, não é? Quer do Primeiro-Ministro, quer do próprio Presidente da República, de, se for necessário puxar o travão de mão, puxa-se, para evitar que suba, e dessa forma a gente consegue gerir melhor. É preferível fazer paragens curtas e rápidas e eficazes do que estar aqui para-arranca e numa situação muito complicada que vivemos já desde outubro, ou basicamente desde novembro. Eu penso que, pelo menos pelo que eu vi, nós somos dos países em que tivemos um período de paragem mais curto do que comparativamente aos outros países europeus. E, portanto, estamos no bom caminho, vamos navegando à vista em função da evolução, com a esperança de que as coisas melhorem, mas sempre com a consciência de que temos cada um de nós participar para que isto, de facto, se mantenha controlado. Professor, a tendência, portanto, do país é também a tendência em termos de regiões e do Conselho. Oliveira do Hospital tem agora, também de acordo com a última atualização, 3 casos ativos. Aqui também à nossa volta, também poucos casos, alguns concelhos a registar já uma subida do número de casos, por exemplo, Carregal do Sal, também o Concelho de Gouveia, que registra quase 20 casos. Portanto, vai-se notando uma pequena subida do número de casos. Ainda não será muito significativa, mas isto poderá estar a indicar que, de facto, temos que continuar a ser cautelosos. Sim, o que está a observar, o que referiu, é o processo começa localmente, não é? E depois cada concelho, no seu conjunto, faz puxar a própria região. Portanto, a região da ARS Norte também já está a dar indícios, e alguns concelhos, de um ressurgimento da infecção com o número de casos. São casos ainda em números baixos, portanto, possíveis de atuar do ponto de vista da saúde pública, nomeadamente de aumento de testagem. E são perfeitamente identificáveis, não é? Ainda é preciso. Sim, exatamente, são casos isolados, exatamente, é fácil identificar as cadeias de transmissão e, com a capacidade que temos agora de testagem, quebrar rapidamente essas cadeias de transmissão. Portanto, a estratégia é detectar o mais precocemente os novos infectados e todos os contactos que tiveram com esse infectado. Essa é a estratégia. Numa primeira fase pode ser feita com testes rápidos, antigênio, mas depois, sempre que há detectado novos casos, é reforçado com os testes PCR, que dão, obviamente, mais confiança e permitem, nomeadamente, um aspecto que agora é uma variável que temos que contar, que é o rastreio das novas variantes, das variantes de preocupação. Só com os testes, com as amostras para PCR, é que permitem a sequenciação e identificar que tipo de variante foi identificado. E esse rastreio das novas variantes é fundamental. Nós, Portugal, somos um país que tem ligação com as 3 fontes das novas variantes. Nós temos grandes comunidades em Inglaterra, temos também do lado de Moçambique e mesmo do lado da ligação da Madeira à África do Sul, e nós de ligação a Moçambique, portanto temos uma ligação também à África do Sul, e depois temos a ligação ao Brasil. Portanto, são as 3 fontes das 3 grandes variantes que são de preocupação, porque são mais transmissíveis. E mesmo também no caso da França, que já tem prevalências na ordem dos 90% da nova variante, da variante inglesa. E também, obviamente, há essa possibilidade de, em períodos festivos, termos muitos imigrantes que regressam à terra ou que aproveitam, uma vez que a França está novamente a confinar, poder aproveitar e vir fazer férias à terra. E isso, obviamente, é um motivo de preocupação e de cautela, quer localmente para as autoridades, que vai exigir maior vigilância. E, portanto, o que nós esperamos é que, em termos de saúde pública, quer através do rastreio dos inquéritos epidemiológicos, quer através da testagem, possa conter, digamos, essa primeira linha de aumento da incidência.
É o que nós esperamos. Para quê? Para que não necessitamos de utilizar a artilharia pesada, que é um reforço do confinamento. Muito bem. A nível do hospital, sim, confirmo. Portanto, em termos de valores acumulados a 14 dias, temos apenas 3 casos. Portanto, nos últimos 14 dias ocorreram 3 casos. Isto até à data de dia 22 de março. Não tenho nem 23 nem 24. E isso corresponde a uma incidência acumulada a 14 dias por 100 mil habitantes, 16 casos. Portanto, extremamente baixo. Portanto, são valores isolados, fáceis de detectar e fáceis de quebrar as respectivas cadeias de transmissão. E, portanto, é uma situação perfeitamente controlada. Manter essa vigilância e essa comparação com os concelhos vizinhos é fundamental, uma vez que existe grande mobilidade interconcelhia, e isso é fundamental, fazer essa vigilância e acompanhamento dessa evolução epidemiológica nos vizinhos. Professores, muito obrigada pela sua disponibilidade, por se juntar a nós mais uma vez. Marcamos encontro para daqui a 2 semanas. Até lá esperemos que a situação se mantenha como agora. Proteja-se também. Obrigada pela sua colaboração. Obrigado eu, e desejo uma boa Páscoa a todos, obviamente conterrâneos, amigos e família, e que fiquem bem, que se mantenham também protegidos. Protegendo-nos a nós, vamos proteger os outros e os nossos, que é o que mais queremos. É isso mesmo. Boa tarde, obrigado. E boa Páscoa também para si, professor. Foi então um espaço de análise à pandemia da Covid-19 com o professor Carlos Antunes, um espaço de análise que agora acontece